Olá, minha gente, muito boa tarde para a senhora, boa tarde ao senhor, você que nos acompanha na nossa live desta quinta-feira. Hoje é dia 16 de março de 2023, o terceiro mês do ano, já está aí, já passou da metade, né? Já passou da metade do mês terceiro, já vai faltar só 9 meses para 2023. E aí, como é que está a sua vida? Como estão seus planos? Como estão seus propósitos? Você está progredindo? Você está melhorando? Você está avançando? Você está vencendo? Ainda que seja, como diz o ditado, devagar, mas sempre progredindo. O que não pode é você estagnar, desistir, parar, né? E deixar os seus projetos de lado. Dificuldades, Jesus diz que nós encontraríamos, mas ele também diz que nós, em todas as dificuldades, somos mais que vencedores. Deus quer e Deus deseja que você tenha a vitória. E se você deseja que outras pessoas também tenham esta vitória, compartilhe com elas essa live agora. Te dá um minutinho aí para que você vá nas suas redes sociais, compartilhe aí nas suas páginas, compartilhe aí nos seus grupos de família, amigos, colegas. Vamos avisar para eles que tem coisas boas no ar. Pois é, as pessoas não compartilham piadas, não compartilham histórias, vão compartilhar a verdade, vão compartilhar a palavra de Deus. Vamos levar esperança, vamos levar fé, vamos levar determinação, coragem e ânimo ao coração de tantas pessoas que às vezes estão tristes, desanimadas, que às vezes estão frustradas, decepcionadas com a vida. Você está no lugar certo, com a pessoa certa, que é a palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, daqui a pouquinho, 3 da tarde, 19 horas, a sequência das nossas reuniões que começaram logo pela manhã. Tivemos a oração 5 horas da manhã, o combate espiritual, a batalha em favor da fé. É coisa boa de Deus. Aí às 8 horas da manhã, meio-dia, agora às 3 da tarde, 7 horas da noite, para fechar a quinta-feira, nesta quinta-feira especial. E amanhã, sexta-feira, é aquele dia para você que precisa daquela oração, com a imposição das mãos, com a libertação. Você que vê, pastor, eu estou numa situação que eu estou num beco sem saída. Ó, Deus não tem um beco, Deus tem um caminho aberto para você. Deus tem uma solução para a sua vida. Vem estar conosco, Rua 13 de Junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá, nesta sexta-feira, 8 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7 horas da noite. Vamos fazer a oração para Deus abrir os seus caminhos, para Deus iluminar a sua vida, para Deus fazer você progredir, para Deus fazer você crescer, para Deus fazer você avançar, para Deus fazer você conquistar. Nesta sexta-feira, neste lugar, nós aguardamos pela senhora e pelo senhor. E sábado, nós temos a oração 5 da manhã, 6h30 da manhã tem as mulheres que vencem, a oração das mulheres aí, e às 19 horas comigo tem a segunda estratégia para você que quer superar, para você que quer vencer, para você que não quer estar começando sem terminar os seus projetos. Atenção, jovens, atenção, meninas, atenção, meninos, atenção, crianças, atenção, rapazes, atenção, moças, atenção, a senhora e o senhor, neste sábado, 19 horas, a juventude é comigo mesmo, é na força da fé. Venha participar desta reunião que vai encher você do Espírito Santo, que vai fortalecer o seu coração, que vai animar a sua alma. Neste sábado, 19 horas, estarei falando sobre o segundo problema que derrubam as pessoas e que impede as pessoas de progredir, principalmente os jovens. Nós vamos falar sobre ele porque Paulo diz assim: foge dos desejos da mocidade. Os desejos da mocidade muitas vezes atrapalham, até não é só a mocidade não, atrapalha os maduros também, atrapalha os anciões, atrapalha os mais idosos também, seja lá quem for. É coisa séria. Vamos tratar desse assunto, Deus há de iluminar, Deus há de mostrar um caminho e uma saída. Como, por exemplo, quero falar com a senhora e falar com o senhor que nos acompanha neste exato momento,
você parar aí de ficar digitando, você parar aí de ficar aí mandando boa tarde, boa noite, você já chegou, já está aí, né? Então vamos dar uma paradinha e vamos dar uma ouvidinha, vamos dar uma escutadinha, tá bom? Na palavra de Deus, hoje, agora, é o alimento para a alma, é o alimento para o nosso coração, é alimento para a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo, que possivelmente seja ele o escritor da carta aos Hebreus, e nós estamos falando com você sobre como vencer, como obter resposta de Deus, como melhorar a vida, né? Nós estamos falando sobre isso. E aqui, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, ela diz assim, olha, no capítulo 12 de Hebreus, no versículo de número 1, diz assim as Escrituras Sagradas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja bem, né, que Deus tem pressa. Deus está com pressa. A pressa que eu e você, às vezes, não temos da gente chegar na frente. Você pode ver, por exemplo, que muitas pessoas, elas às vezes estão com problemas, mas não estão com pressa de resolver. Conta-se até uma piada de um camarada que ele estava num bar e o sujeito bebendo, e ele virou para o camarada e disse assim, rapaz, para com essa bebedeira, cara, você vai acabar morrendo. E o camarada foi e virou e disse assim, que morreu o quê, rapaz? Eu bebo desde criança e até hoje eu não morri. Aí o cara foi e disse assim, olha, mas é porque a bebida vai matando o camarada devagar. O camarada virou e disse assim, eu também não estou com pressa de morrer. Pois é, assim como tem essas pessoas que não estão com pressa de morrer, tem aquelas que também não estão com pressa de mudar. Tem aquelas que também não estão com pressa de vencer. Né? Elas estão de boa, estão tranquilas, estão de bem com a vida, estão, né? Enfim, deixa para lá. Deixa de qualquer forma, de qualquer maneira, e vida que segue. Então, nós temos aqui a colocação do apóstolo Paulo, que nós, por exemplo, deixemos todo embaraço. Se você estiver andando numa mata, né, principalmente numa mata fechada, como poucas ainda existem, mas tem, né? Você estiver andando num local aonde tem aqueles chamados cipós, aonde tem aquela vegetação pequena, mas ela te atrapalha a caminhar. Se você tiver que correr, então, você vai se embaraçar, como às vezes tem aquele pessoal, por exemplo, que se embaraça em fios, né? Se embaraça em cabo de vassoura, né? Se embaraça no rodo, em qualquer outra coisa, né? Que tiver ali pelo meio da casa, você vai embaraçar, pode cair, ter um acidente, quebrar até alguma parte do corpo ou paralisar a sua vida. Então, tem coisas, por exemplo, na vida espiritual que nos embaraça. Agora, olha a colocação que Paulo, aqui, por exemplo, ele diz, deixemos todo embaraço. Muitas vezes tem pessoas que estão embaraçadas, não é demônios não, é a própria pessoa. E muitos de nós, por exemplo, estamos embaraçados numa coisa simples. O apóstolo Tiago, né, que foi um grande homem de Deus, o apóstolo Tiago, ele fala de uma coisa interessante acerca do embaraço que muitas vezes pessoas de Deus estão presos
por causa desse embaraço. Ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Timóteo capítulo 3, versículo 1, tá? O versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos. Se tropeçou porque embaraçou. Em muitas coisas. Né? Tem muitas coisas que pode fazer você tropeçar. Tem um chinelo, tem, né, uma corda, tem um fio, tem uma vassoura, como eu já mencionei. Tem muitas coisas, pedras, tem muitas coisas que pode fazer você tropeçar. Como tem na parte da vida, tem o engano, pensamento, sentimento, desejo, vontade, intenção, que vira embaraços na mente da pessoa. Então, Tiago diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, em quê? Em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Então, olha só para você ver onde Tiago diz que muitos de nós embaraçamos em palavras, né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, pode estar causando a paralisia, pode estar causando o impedimento, pode estar causando o enfraquecimento, pode estar causando, eu me lembro, por exemplo, de uma época em que eu estava lá no Rio de Janeiro e eu me sentia assim, aquele cansado, e toda hora eu dizia: eu estou muito cansado. Na época até conversei com o pastor Rogério, na época era o líder lá no Rio, disse: pastor, estou precisando dar uma parada, que eu estou muito cansado. Ele falou: tá bom, irmão, vai lá. Eu fiquei uma semana na casa da minha mãe e eu comia, bebia e dormia. Comia, bebia e dormia. Fica igual Elias, né? Só comendo, bebendo e dormindo. Só que eu voltei, quando eu volto, eu estou reclamando com a minha mulher, eu estou muito cansado. Poxa, mas eu fiquei uma semana dormindo, comendo, quieto. Não passou esse cansaço? Eu fui perceber o que estava me causando todo aquele desânimo, aquele cansaço, aquela sonolência, aquela coisa estranha. Não era que eu estava afetado fisicamente, que eu passei muito tempo ali cansado, dormindo, cansado com sono e tal, sem conseguir dormir. Não era isso. As palavras que eu dizia estavam gerando mais ainda indisposição, cansaço e desmotivação. O que você tem andado falando? Porque não é o olho dos outros e nem a boca dos outros que nos atrapalha. O que atrapalha é o meu olho e a minha boca. O que os outros dizem é problema deles. Mas o que eu digo e o que você afirma, o que você fala, é prejuízo para você mesmo. Por isso, no capítulo 6 de Provérbios, no versículo de número 1, o rei Salomão, né, que foi um grande sábio, um grande entendido da palavra de Deus, Salomão diz assim, Provérbios 6, versículo de número 1, ele diz assim, ó: filho meu, ficastes por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. Você ficou por fiador de alguém, você está enrolado porque você ficou, você assinou embaixo, né? Você assinou embaixo aí de alguém aí, do nome de alguém, a pessoa não pagou, você vai ter que pagar. Você está enrolado por quê? Né? Não é por sua causa, é por causa do rolo dos outros. Mas você está empatado por causa disso aí. Tem um monte de gente que empresta, eu falo, por exemplo, que cartão de crédito é igual a esposa, igual ao marido. Você empresta o seu? Se você empresta o seu marido, empresta a sua mulher, empresta seu cartão. Seja para quem for. Né? Você vai ficar fiador, tenha certeza que você tenha como pagar de quem você está sendo fiador, porque senão depois você pode se enrolar, tá aí com a vida embaraçada, porque você assinou embaixo do nome de um irresponsável que não tem compromisso com o que assina nem com o que diz.
Porque antigamente a palavra de um homem era assim, sim, um aperto de mão nos Estados Unidos vale uma escritura, né? Muito mais do que isso. Só que hoje nem, às vezes, muitos não estão cumprindo nem o que estão assinando, muito menos o que estão dizendo. Mas, Salomão está dizendo, ó, heredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras dos teus lábios. A palavra heredado é mesmo que preso. Você está preso, você está impedido por causa de quê? Por causa do que você falou. Você deu sua palavra, agora você está preso. Há um contrato, você está preso, você não pode desfazer de um patrimônio, de um bem que você tem, que é a garantia que foi dada. Né? Você está preso por causa de quê? Por causa do que você falou. Você está preso por causa de quê? Por causa do que saiu de sua boca, aquilo que você afirmou, aquilo que você disse. Isso te prende. Né? Isso te segura. Então, por causa disso é que nós precisamos ter cuidado. Porque às vezes você fica pensando que é feitiço, magia, encanto, bruxaria preparado contra a sua vida, mas as suas palavras é que estão te prendendo. As suas palavras é que estão te embaraçando. O que você anda dizendo, como tem aquelas pessoas, por exemplo, que um dia diz uma coisa, outro dia ela fala outra, outro dia ela diz outra, daqui a pouco ela não sabe mais o que ela disse, né? Ela não sabe mais o que ela falou. E as pessoas estão cobrando dela, as pessoas estão chegando nela, mas por que ela foi dizer? O que ela foi falar? Ela está presa por algo que disse. Quantos aí vão nas barras dos tribunais para afirmar ou são condenados por causa daquilo que falou, né? As tal das fake news, que é hoje o que mais existe aí na internet. As pessoas falam mentiras que os outros pegam, publicam essas mentiras e acabam ficando desacreditados e ficando presos a uma situação por causa de outras pessoas. Então, minha senhora, meu senhor, né? Tenha cuidado para você não se embaraçar até com um problema que não é seu. Já viu aquele ditado que diz que a pessoa estava no lugar errado, na hora errada com a pessoa errada? E às vezes ela leva chumbo por causa dos outros, né? Então tenha cuidado com os embaraços nos quais as suas palavras, o que você diz, o que você fala, o que você afirma, né, pode depois colocar você em enrascadas. Até se colocam em enrascadas físicas, aonde a pessoa vai nas barras dos tribunais para provar determinadas coisas que disse ou que falou, e a pessoa não tem como provar, e é condenada a pagar uma indenização por danos morais e outras coisas mais. Imagine no mundo espiritual se isso passa desapercebido, com Satanás com toda a esperteza que ele tem, se ele não vai ouvir o que eu e você andamos dizendo e se ele não vai usar essas palavras para nos prender. Como, por exemplo, no capítulo 10 de Eclesiastes, nós estávamos em Provérbios, eu acho que seja o capítulo 10. Deixa eu pegar aqui para você. Eclesiastes, né? Tem um aí que é eclesiástico. Não, isso aí não está na Bíblia. Mas Eclesiastes 10, ele fala uma coisa bem interessante acerca disso daqui. Né? Deixa eu pegar aqui, eu acho que é Eclesiastes 10 mesmo, que o rei Salomão, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Salomão diz assim, cadê Jesus? Onde é que está escrito isso, meu Deus, que sumiu, desapareceu aqui da minha Bíblia. Não, é Eclesiastes 10 mesmo, que eu estou aqui nele aqui. Deixa eu pegar aqui, tá, o versículo aqui, onde é que está escrito isso? A bem-aventurada não pela preguiça, não, diz aqui, ó, versículo 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, tampouco no mais interior de tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da tua palavra. Então ele diz assim, mesmo no seu quarto, a recâmara é seu quarto, você está lá no seu quarto sozinho. Aí você fala uma coisa, né, conversando contigo mesmo.
Aí você fala uma coisa, Salomão está dizendo assim, ó, as aves dos céus vai levar a sua voz. Ave do céu, pastor? Passarinho, desde quando passarinho entende o que a gente fala? Quem dera se fosse passarinho, né? O problema não é passarinho que vai falar. Se você pegar a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, ele vai dizer para você quem são as aves dos céus. Né? As aves dos céus que escutam, que ouvem, né? Satanás, os demônios, vão pegar suas palavras. Como ele pegou, foi diante de Deus e disse para Deus, Jó teme o Senhor em vão. Toca nele, o Senhor vai ver se ele não volta e vai blasfemar na tua cara. Fala, tira o que ele tem para o Senhor ver. Pois é, não foi Satanás lá no meio do povo de Deus acusar a Jó? Você acha que eu e você ele não vai não? Por isso tenha cuidado para que as suas palavras não sejam o problema que te cerca e te impede de melhorar ou de crescer sua vida. Vamos fazer a nossa oração? Vamos tirar esse embaraço? E como é que eu faço, pastor? Primeira coisa, você falou, pede a Deus perdão. Pede a Deus para perdoar. Talvez você falou, você estava chateado, você estava aborrecido, você estava magoado, você falou. Isso está te prejudicando. Pede a Deus perdão e mude. Não repita isso mais, não fale mais dessa forma, mude a sua maneira de falar. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais esta tarde que o Senhor nos concede ao meditarmos na Tua palavra, onde o Senhor diz para nós retirarmos todo embaraço que nos rodeia. Não está longe da gente. Tem gente, meu Deus, que está com a vida estagnada, gente que batalha, que luta, levanta cedo, dorme tarde, gente que faz campanha, faz corrente, gente, meu Deus, que briga por aquilo que precisa, mas não consegue, gente que guerreia, mas não alcança o que pretende alcançar na vida. Senhor, pessoas que estão embaraçadas por causa daquilo que falou. Pessoas, ó Deus, que estão, meu Pai, em conflitos por causa daquilo que diz, o marido perdeu a cabeça, falou coisas da sua esposa, onde hoje ela não quer sequer ouvi-lo mais, nem estar perto dele. O nojo, a indignação, a revolta, o desprezo, a rejeição, que muitos hoje estão sofrendo é por causa daquilo que disseram. Se estávamos chateados ou não, machucou, magoou e criou um abismo. Mas nesta manhã nós aprendemos que nós devemos deixar. Por isso, meu Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor que nos perdoe pelas palavras frívolas, pelas palavras que saíram da nossa boca e não deveriam ter saído, mas saíram. Criou conflitos, criou batalhas, criou guerras, criou confusões, criou contendas, criou inimizades, mas nesta hora nós oramos e pedimos a Ti. Nos ajude, Senhor, a deixar todas estas coisas que têm sido impedimento para a gente alcançar o que o Senhor tem preparado para a gente. O Senhor tem paz, o Senhor tem sossego, o Senhor tem conquista, o Senhor tem realizações, o Senhor tem vitória. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo. Nós oramos nesta tarde de hoje, amarramos as consequências de todas estas palavras que trouxeram embaraço, que trouxeram amarração, que trouxeram doenças, que trouxeram problemas, que trouxeram batalhas, que trouxeram lutas. Nós rejeitamos e amarramos e ordenamos em nome de Jesus a sair. Que a tua bênção, meu Deus, alcance estas pessoas. Consagra, meu Deus, esta água para esta mulher, para este homem beber e ser abençoado no dia de hoje. Senhor, em o nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre eles, que eles fiquem curados, que eles sejam libertos, que eles sejam abençoados e recebam paz. Que o Senhor responda a cada uma destas pessoas em suas necessidades. Abençoe-os todos no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Agora você pode beber a sua água aí, ó.
um gole, 2, 3 ou copo inteiro. Dá para sua família, joga na sua casa, desde que a sua fé esteja em ação. Lave a sua roupa, lava a roupa do filho que não para de beber, não para de cheirar aquele negócio horrível que a senhora quer que ele pare de cheirar, né? Aquela coisa, aquela vida, aquela pessoa que não para de xingar. Dá ele a água para ele beber, Deus vai dar paz, Deus vai dar vida, Deus vai fazer aí essas coisas todas serem mudadas. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, para buscarmos a Deus. E se você quer participar ainda hoje, nesta quinta-feira, 19 horas, de uma reunião especial, Rua 3 de Junho, 1033, no centro de Cuiabá. E amanhã é a oração dos caminhos abertos, das portas abertas, é a oração da cura, a oração da libertação, a oração da paz, a oração da resposta. A senhora precisa de uma resposta de Deus? O senhor precisa de uma resposta de Deus? Conhece alguém que precisa? Fala com essa pessoa, passa um WhatsApp para ela, diz a ela que amanhã, Rua 13 de Junho, 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7 horas da noite. Essa reunião especial para abençoar. Em qualquer uma delas, o poder de Deus estará em ação, os caminhos estarão abertos e nós estaremos fazendo a oração da resposta para a sua vida no nome de Jesus, tá bom? Se você precisa das contas da igreja para encaminhar o seu dízimo, encaminhar a sua oferta, algo que Deus colocou no seu coração para você contribuir, aí estão as contas, Banco Bradesco, Caixa Econômica, Banco Itaú, Banco do Brasil, está aí a chave Pix, está aí o QR Code, o que for melhor para você, utilize, transfira, encaminhe, está aí o CNPJ para você poder fazer o TED, fazer o DOC, tá tudo aí, salva isto aí, dá um print, tira uma foto, como diz o nosso missionário, um retrato, tenha guardado com você quando você precisar ir ao banco ou usar no seu aplicativo, você tem aí na palma das suas mãos para você poder contribuir. Só verifique direitinho, está no nome da Igreja da Graça de Deus, estando aí você faça, mande para nós, para esse telefone que está aí na tela, que é o telefone da Igreja da Graça de Deus aqui de Cuiabá, no nome de Jesus. Gente, eu fico por aqui, não perca esses dias, como por exemplo domingo, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas, o domingo da resposta de Deus para a sua vida. 3 de junho de 1033, no centro de Cuiabá, eu fui!